direto do Brinco de Ouro. Começa mais um jogo espetacular para vocês. Lá vem o time do Sabin. Tocou lá na lateral esquerda, já vem fazendo o toque ali no meio, perdeu a bola, quem pega é o Leandro, olha o Leandro ali, pisou na bola com a perna direita, segurou, passando ali no meio campo, já tocou ali pro camisa 11 que volta lá atrás pra zaga, lá vem todo mundo avançando, vem cruzando a linha de meio campo, é o camisa número 3 que não tá aqui na escalação, mas vamos que vamos, olha ali, chegou, opa, saiu a bola, vamos que vamos, aqui você não perde um lance, é o Guza que pegou a bola, lá vem, tocou na lateral, tira, estoura ali o Tuba, lá vem o Leandro Siap, camisa 10 do time, esse é matador, não, esse é do time do Sabin, já vem tocando aqui com o Guza já volta mais atrás, recolheu pro camisa 10, Leandro Siab, esse é craque, esse entende da bola, lá vem avançando no meio campo, pisou na bola, tocou com a direita, volta mais atrás pra zaga, ligou lá no meio, olha o ex-presidente Worley, camisa 8, esse craque, ele entende da bola, tá com a cabeça branca, mas tá ali, sem lateral, olha ali, já cobrança de lateral feita, voltando ali, olha o Leandro, ergueu a cabeça, lá vem o time do Sabin, Worley na marcação, impressiona ali, olha ali, tocou de novo mais atrás, lá vem, passando a bola para trás, voltou na lateral esquerda, olha o Marcelo, dominou, cruzou no meio, perdeu a bola, Orley retomou, tira ali o Marcelo Cardoso, lá vem, tocou para a esquerda, lá vem, olha o Leandro, pisou, esse cara entende, para lá, para cá, saiu de 2, olha aqui na lateral direita, lá veio, cruzou, vai, chutou, tira a zaga, na marcação dele o Guza em cima do lance, quando eram passados 2 minutos de jogo para Candreva, o melhor torresmo de Campinas. Vem comigo. Aqui, cobrança curtinha. O Leandro, opa, tentou uma toca ali. Tira, Guza. Aqui você não perde um lance. Estamos aqui com o nosso comentarista e especialista de futebol de salão, o André já ali vai dar uma palavrinha com vocês. Olha ali, o Leandro ciscou em cima da bola, em cima da linha do meio de campo, do símbolo do Bugrão. Lá vem, olha ali o Marcelo, tocou aqui na lateral esquerda, tocou para a lateral. Lá vem o Guza vai cobrando, tocou mais à direita, é pro Leandro, tocou de novo, é o Guza, recebeu ali na esquerda, volta mais à defesa, Rodrigo Montenegro no gol, só observa, é o Tuba dominou, tocou, fez ali o pivô, opa, é falta para o time do Worley. Primeira falta de jogo, André, 3 minutos de jogo, sua análise tática até agora. Edu, bom dia primeiramente para você aí. Olha, o jogo tá indo muito bem, tá legal. Acho que o Sabin tá um pouquinho melhor, é um time favorito, né? Time mais forte graças ao Leandro, número 9. Mas o time do Worley é um time aguerrido. Vamos lá que o Tuba chupa forte. Olha o Tuba na bola, correu, bateu, tira a zaga do Sabin, lá vem, tocando ali, a bola cai de novo aqui pro Tuba, tabelou com o camisa 10, o Leandro Siap, já perdeu, olha o Leandro do Sabin recolheu, ajeitou pro Marcelo Cardoso, abriu aqui, na defesa, tira, Tuba! Esse menino tava em cima do lance, a escanteio para o Sabin. Cobrança feita, Marcelo Cardoso recebeu, já perdeu, caiu por Worley, dominou, com a perna direita, correu, bateu! Lá na igrejinha do Brinco de Ouro, passa longe do gol, o Worley tá com a pontaria mais ou menos hoje, vamos que vamos, cobrando, tiro de meta feito, olha o Leandro Siap, camisa 9 do Sabin. Tocou, vem no meio campo, girou, passou em cima do grande círculo, pisou, recolheu no meio campo, tabelou, aqui, olha ali, perdeu a bola, Tuba recuperou, ligou com o Worley, dominou, lá vem na marcação dele o camisa 4, Udu, esse é xará, esse entende da bola, tocou, recuperou ali o Sabin com o Marcelo Cardoso, já liga ali com o zagueiro, voltou, é o Alex, dominou, Marcelo Cardoso de novo, já ligou com o Leandro, olha ali o Leandro Siap, o xará dele, recuperou a bola, o camisa 10 do Worley, dominou pra lá, pra cá, olhou, jogou, perde a bola, Marcelo Cardoso recomeça de novo, tomou, recuperou a bola, caiu com o Leandro, olha ali, correu, bateu o Rodrigo Montenegro na bola! O
uma jogada ali espetacular no meio de campo do Leandro do Seibin. Chegou forte ali. Escanteio. O Marcelo Cardoso já pegou, bateu. Montenegro caiu com o Orley, tocou lá na frente. Olha ali, é o do zagueirão do Seibin. Começou ali no meio campo, pé direito na bola, parou pra lá, pra cá, tocou de 3 dedos, tira a tuba, já caiu ali com o Leandro Ciap, girou pra lá, pra cá, passou o pé em cima da bola, correu, bateu, pega o goleiro, Geilson, olha o Orley, pegou, bateu, Geilson, que é isso, André? Que defesa foi essa? O Geilson é um goleiro muito bom, né, cara? Um dos melhores do campeonato aí, às vezes ele entrega rapadura, mas ele é um ótimo goleiro. Mas o time do Orley, cara, ele ataca muito pelas alas. O Guza, artilheiro do pé da trave, e o Orley, o atacante fantasma, são bons. É isso aí, análise tática do André, ele que joga um bolão também. Lá vem retomado aqui, olha ali o Tuba, lançou errado, o Guza nem foi na bola. Esse que é um matador aí, um dos craques do time do Orley, como o André falou. Lá vem retomada, saiu do tiro de meta, ligou, mas aqui na frente, olha o camisa 7, Marcelo Cardoso, opa! Juiz mandou seguir. Leandro Ciap, o camisa 10, retomou, pegou, já ligou com o Guza. Vem avançando meio campo, recolheu, volta a bola. Leandro Ciap com a perna direita, já liga com o Tuba. Perna direita na bola, já liga ali no meio campo. Escapou, voltou com o Tuba. Lá vem, olha o Alex, tocou, olha o Marcelo Cardoso, foi dominar a bola e escapou. Vamos mandar um abraço aqui pra Candeva, o melhor torresmo de Campinas, e pro Felipe Rosselli, lá do Clube da Picanha. Baixa o nosso aplicativo e você vem com a gente. Picanha Argentina, picanha Uruguaia, picanha Paraguaia. Já retomando aqui a bola, olha o Tuba, tocou, voltou ali com o Guza, recolheu novamente, olha o Tuba, circulou no meio campo, vai bater, bateu. Que chute foi esse, André? Olha, esse é o chute característico do Tuba, né? Ele chuta muito forte, mas se precipita, não tem nem nome pra dar pra essa jogada aí, cara. É incrível. Chutou lá no bosque do Jequitibá. Eu acho que foi isso que ele mirou, porque não é possível. Acho que tinha alguém machucado, ele chutou pra fora pra alguém ser atendido, porque não tem outra explicação, cara. Legal, continuamos ali, a bola já caiu lá no campo de defesa com o Tuba, já tocou, apertou, perdeu a bola, voltou ali na zaga, olha o Orley pressionando, olha o time do Seibin, tabelando ali no meio, caiu com o Leandro avançou, passou o meio campo pra direita, vem aqui, vem ajeitando, tocou, Marcelo Cardoso, voltou com o Alex, com o Leandro, vai bater, cortou, pra lá, pra cá, de novo, passou o pé em cima da bola, olha o Leandro contra Leandro, ali, olha o camisa 9 do Seibin, cortou, entrou na área, vai bater, não, ciscou, pra cima, tira o Orley. Leandro toca de novo a bola vem caindo aqui atrás com o zagueirão, Vadu vai bater, bateu! Lá da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Tiro de meta já cobrado. O jogo é muito rápido aqui, quando eram passados já 9 minutos e meio do primeiro tempo. Lá vem ligando o Guza com camisa 10 Leandro, já toma a bola ali, é lateral para o time do Orley. 10 minutos de jogo, Leandro, André, e sua análise até agora? Quem tá melhor na partida? Olha, eu ainda acho que o Seibin tá melhor, mas o grande problema do favoritismo do Seibin é o próprio Leandro. Ele é o ponto de desequilíbrio, né? Mas ele não toca a bola, segura muito a bola. Se ele tocar um pouco mais rápido, o favoritismo vai se fazer valer, né? O time do Orley é um time muito aguerrido e eliminou meu time na fase passada e vai dar o sangue. Isso porque o melhor jogador do Orley está fora, que é o Naná lá, que está do outro lado lá, que tá falando nesse momento. Naná tá suspenso. Naná tá suspenso, joga muita bola e vai fazer diferença no jogo de volta. Naná tá suspenso, a bola caiu ali por Orley, driblou o goleiro! Saiu com bola e tudo o Orley. O Naná tá de fora, já tá pitando seu paieiro lá. Que beleza! Berimbox, pede seu chopp, manda um zap pros meninos, que esses caras entendem de felicidade. Quando eram passados aqui 11 minutos e meio do primeiro tempo. Lá vem, olha o Alex, tocou pro Leandro, caiu sozinho, cara a cara com o goleiro, tocou, Marcelo Cardoso, bateu e queixou! É gol, é rede, é gol! Do Seibin! Passado 10 minutos e meio de jogo.
Bora, 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 bora. E o jogo não para, o jogo é rápido. André, sua análise do gol. Mais uma vez o Leandro fez a diferença, né? Ele desequilibra, não adianta, ele tem o toque diferente, o drible. E mostrou mais uma vez porque que vai acabar sendo eleito o craque do campeonato. Belo gol do time do Sabin. Jogada trabalhada ali, 1-0 para o Sabin. Marcelo Cardoso na caixa, na rede, no gol. Voltamos já aqui, perdeu a bola. O Alex tocou por lei, tocou errado, tocou Alex, Leandro, jogou na direita, correu, bateu, é caixa! É rede, é gol do Sabin! Quando eram jogados aqui já 11 minutos, 2-0 para o Sabin. André, um cochilo da zaga do time do Orley. O Orley dormiu mais uma vez e o Dr. Alex sempre joga aqui pela ala direita, sempre quietinho. Você não dá nada para ele, acertou um belo chute, mais um, acho que ele tem o terceiro gol dele no campeonato. E agora vai ficar difícil pro Orley, porque o time do Sabin não tá conseguindo ser agredido. Então eu acho que o favoritismo vai se fazer valer nesse jogo mais uma vez. Viu? Tempo técnico aqui no Brinco de Ouro da Princesa, aqui no ginásio do Bugrão. Aqui você não perde um lance, aqui você acompanha tudo. Tempo parado ali em 10 minutos e 50 do primeiro tempo. Intervalinho técnico, então a gente já manda um abraço aqui pra galera, né? Do Clube da Picanha. Baixa o aplicativo Picanha Australiana, picanha argentina, picanha uruguaia e picanha americana. Aquela importadona, aquela bitela que você sabe que tem. E Candreva, o melhor torresmo de Campinas. Já já a gente vai pra lá, hein? O almocinho. André, o que você acha do almocinho no Candreva? O almocinho do Candreva é top, né? Aí sim, né? Se isso aí pega aquela geladinha. Bora, vambora agora. Acho que o Edu do táxi podia fazer essa hoje, hein, Edu? O que você acha? O táxi é por minha conta. Aí já é um começo, né? Vamos chamar o Medina é o rei da picanha também. Opa, bora, Bill! Recomeçado aqui no ginásio do Brinco de Ouro. Vem que tem. Olha ali, retomar a bola. O Marcelo tentou tocar, tocou. Olha ali, bateu! Pega Geilson! Um chute do Guza em cima do goleiro, André. Chegou forte o time do Orley. Chegou forte, o Guza sempre se posiciona assim. Você pode olhar que ele vai sempre infiltrar pela ala, quietinho. Só que ele perdeu o gol, né? Ele poderia ter um pouquinho mais de calma e ter ajudado o time dele agora. Mas tá bom, pelo menos deu um susto no Sabin, né? Time do Sabin ficou assustado com esse chupe do Guza. Olha ali, tocou, Leandro Ciap, recolheu em cima do símbolo do Bugrão, o camisa 10 do time, esse cara joga, tocou por lei, o cabecinha branca perdeu a bola, já tomou ali, juiz não deu nada, caiu, lá vem, olha o Guza, dominou, perna direita, tocou, Orley no pivô, olha o Tuba passando, recolheu, volta lá na zaga, pro camisa 10 que vem avançando, chegando no grande círculo aqui do ginásio, tocou, olha o Orley, tabelou, fez o corta-luz, bateu, é rede! É caixa, é gol! Do time do Orley! Uma jogada ali ensaiada, hein, André? Uma jogada ensaiada ali, um corta-luz do Orley, André. Que gol foi esse? Gol do Orley, o goleiro foi muito inteligente ali agora. E o gol do Guza, mais uma vez, se posicionou atrás do sistema defensivo do Sabin. Ele sempre aparece ali, você vai ver isso o jogo todo, todos os jogos. E dessa vez ele acertou. Venceu o Geilson, que não é fácil. Parabéns pelo gol. Gol do Guza com corta-luz do Orley, mas já tá retomado aqui. Olha Leandro ali na frente, o time do Sabin, pé pra lá, pé pra cá, tira a tuba, afasta o perigo ali da zaga, já voltou lá atrás com o Marcelo, com o Alex, já ligou lá na frente, opa! É falta ali do Tuba. Fez a falta frontal ao gol do Montenegro. André, leva perigo essa falta? Leva muito perigo. O Leandro pega muito bem na bola. Acho que o Tuba se precipitou, né? Ele é forte, ele poderia ter segurado o Leandro ali. Ele sabe que ele errou, tanto que ele nem reclamou pela falta. Então vamos ver se o Montenegro faz a diferença agora. Montenegro bem posicionado, ajeita a barreira no canto direito dele. Lá vem, Tuba no pé da trave, Guza, Leandro, correu, bateu na barreira. Olha ali o Alex, bateu, é caixa! É gol
o time do Seibin. Quando eram jogados aqui de 14 minutos do primeiro tempo. Alex na caixa, na rede, no gol. 2, 3 aqui para o time do Seibin e 1 para o time do Worley. Aqui você não perde nada, aqui você acompanha tudo. Olha o Leandro, correu, bateu para fora. André, 14 minutos e meio de jogo do primeiro tempo, 3-1 para o Seibin. Não é uma novidade, ninguém está sendo pego de surpresa, porque realmente o Seibin é mais forte. O Worley também está sentindo a falta do Naná, mesmo que o Naná não jogou o jogo passado, porque acabou se contundindo também, e depois acabou ficando suspenso, mas está sentindo a falta dele na marcação, mas o time do Worley não está marcando. Olha lá o Alex de novo. Olha o Alex aqui na direita, vem Worley Senna e tira a bola ali na lateral. Esse foi André, o comentarista que sabe de tudo, ele participa dentro e fora do campo. E aqui no Brincão de Ouro você não perde nada. Escanteio já cobrado, tocou, olha ali, é o Marcelo Cardoso, tocou errado em tiro de meta para o time do Worley. Montenegro já cobra ali, e aqui você vem curtindo tudo, todos os lances. Olha o Leandro, correu, cruzou, Worley, é caixa! É gol do time do Worley! Quando eram passados aqui quase 16 do primeiro tempo. Worley na caixa, na rede, no gol! É agora 3 para o Seibin, 2 para o time do Worley. André, o time do Worley tá reagindo? Olha, esse gol aí mostrou o que eu falei no começo, né? O Guza e o Worley são o atacante fantasma e o pé da trave. Acabaram de mostrar por que isso. Uma bela jogada do camisa 10 ali, o Leandro, hein? O Leandro é diferenciado, né? Pode ver, ele vai em cima do Du agora, ó, ele consegue sair, o Du marca forte, mas o Leandro é muito bom de bola e mereceram o gol. Tomara que eles acordem agora, voltem a marcar forte, porque o espetáculo merece um bom jogo, né? E igual o André falou, o Leandro, craque do time do Worley, sofreu uma falta ali perigosíssima, frontal ao gol do Geilson. Quem tá na bola ali é o Tuba, quem vai passando ali na direita, já vai pedir a bola ali, ele mesmo, é o Guza. Tuba na bola, correu, bateu na barreira, rebote para ele, voltou para o Guza, vem recolhendo, volta tudo lá atrás para o Montenegro, sai tocando meio ali, a fogueira na direita, olha o Guza chegando, tocou, Leandro no pivô, puxou, olha ali o Guza, bateu, tira a zaga, é o dura zaga, olha ali, tocou, tentou, cai ali pro Geilson, já vem, solta a bola aqui com o Marcelo Cardoso, dominou com a direita, voltou, olha o Seibin, atacando, tocou, é o Alex, tira a zaga, cai ali pro Montenegro já liga com o Guza, passou do zagueiro, é falta! E tem amarelinho, André? Tem amarelinho, eu acho que o juiz foi um pouco rígido nessa marcação aí, mas acho que a falta eles têm que começar a trabalhar mais. Esse chute em cima da barreira tá muito previsível, o Geilson é um bom goleiro, não vai levar um gol de longe, então acho que o Tuba tem que ter um pouco mais de calma. No lance anterior o Guza estava livre, poderia ter feito o passe, e essas faltas aí é a característica do Du, tá? O Du que tá marcando lá em cima o Leandrinho agora, cada enxadada é uma minhoca, pode ter certeza. Isso aí, pegou e pegou legal, hein? Falta autorizada, quem tá na bola é o Tuba, correu, bateu, Geilson, é o camisa 23, já sai jogando ali, olha o Alex, tocou com o Leandro, dominou no grande círculo, pé em cima da bola, deu uma pedaladinha de leve, Leandro na bola, Leandro Siap na marcação, já retoma ali o time do Worley, caiu com o Leandro Siap, tocou para o Guza, muito na frente, a bola saiu em lateral. Aqui você acompanha tudo, 3 para o Seibin, 2 para o time do Worley. O juizão apitou, é lateral, o goleirão tentou sair jogando ali no tiro de meta, mas não, o juizão tá antenado no jogo. Lá vem Marcelo Cardoso, recebeu com a perna direita, vem cruzando o campo, perde ali pro Guza, tira do amareladinho, mas já tá no lance. Olha o Alex, tocou mais na frente pro Leandro e o
Tuba já vem na cobertura. A bola caiu lá pro goleirão Montenegro. É o Rodrigo Montenegro. Esse cara é o mais barbudo do time. Lá vem, olha ali, Leandro Ciapi. Retomou, olha ali, quem pegou é o Barreto. Lá vem, tocou com camisa 10, é o Leandro Ciapi, pra lá, pra cá, tocou com o Barreto, opa, retomou Marcelo Cardoso, tira a bola ali, é lateral para o time do Orley, lá vem, atacando, cruzou, ó, tocou ali para o Guza, fez o pivô, tocou, é o Barreto, correu, bateu, Geilson! É lateral para o time do Orley, que tá pressionando nesse finalzinho de jogo. Correu, bateu, Geilson! Que defesa foi essa, hein, André? O time do Orley tá reagindo mesmo, hein? Reagindo agora nesse último minuto, se você reparar o cronômetro, ele para quando a bola sai, né? Então o Orley tá aproveitando para ir para cima. E o Kiko entrou agora, já deu um bom chute. Agora o nosso amigo Tuba também. Vamos lá que a pressão. O time do Orley é o Kiko, não é o Barreto, é o Kiko, camisa 5, já cobrou ali, olha, o Leandro chegou, sai a bola em lateral, Leandro pede pro time vir pra cima, cobrou essa de lateral, ali pro Marcelo Cardoso, o Alex pegou, correu, bateu, opa, bateu, é caixa! Gol do Seibin, o artilheiro do jogo! Alex, o seu terceiro gol, fazendo 4 para o Seibin e 2 para o time do Orley. Enquanto isso, temos falta ali no campo de defesa do Seibin, faltando menos de 1 minuto para terminar a partida, e a galera tá com sede, a galera tá querendo vir em box, aquela cervejinha geladinha, tem IPA, tem Weiss, tem a Lager, e vamos lá, depois do jogo tomar aquela geladinha. Falta pro time do Orley, camisa 10, Leandro Ciapi na bola, correu, bateu, tira Marcelo Cardoso, em lateral para o time do Orley. Olha ali, quem vai cobrar é o 11, é o Tuba, retoma com o Rodrigo Montenegro, já volta com o Tuba, ergueu a cabeça, vem tabelando, é o Guza, tira a zaga ali, é o Marcelo Cardoso, sempre antenado, olha o Rodrigão, bateu, domina lá atrás, é o Alex do time do Seibin, o time de vermelho e branco. Está encerrada a partida no primeiro tempo. 3, 4 caixas do lado do Seibin e 2 do time do Orley. 1 do Marcelo Cardoso, 3 do Alex, 1 do Guza para o time do Orley e 1 do Orley. André, o seu comentário, a sua análise do primeiro tempo. Olha, esse primeiro tempo aí nós vimos que o Seibin acabou sendo melhor na maior parte dessa metade de jogo. O Leandro continuou jogando muito. O Alex fez uma partida muito, muito boa, com 3 gols, não tem como. Ele está conseguindo infiltrar, o Orley não está conseguindo marcar o time do Seibin. E o futsal ele é um jogo muito dinâmico, né? Nós vamos ver isso durante as transmissões aí. No melhor momento do time do Orley, ele acabou tomando o gol que abriu uma diferença e jogou uma ducha de água fria. Mas se o Orley continuar com a casinha fechada, atacando, especulando, o jogo tá para eles ainda, mas o favoritismo do Seibin, se deixar o Leandro solto e continuar deixando o Dr. Alex infiltrar, não vai ter pro Orley esse jogo mesmo não. Essa foi a análise tática aqui do André. E vamos mandar aqui um abraço pra galera curtindo aqui no Brincão de Ouro, aqui no ginásio. É o Felipe Rosselli, lá do Clube da Picanha. Tem picanha argentina, tem picanha australiana, tem picanha uruguaia, tem tudo, tem aquela grandona, né? Aquela picanha americana. E também as unidades do Beer Inbox, unidade Campinas, unidade Paulínia. E vamos que vamos! Já de volta aqui ao ginásio, retomado os 5 minutos de intervalo. Vamos que vamos. 4 para o time do Seibin, 2 para o time do Orley. Galera se movimentando ali, as escalações táticas, né? E quem entrou ali, o Kiko, número 5, né? No time do Orley. Galera conversando e vamos iniciar o segundo tempo. Lá vem ali o ala, o atacante, o craque do time do Orley, o camisa 10, o Leandro Ciapi, vai dar o pontapé inicial aqui na segunda etapa.
Autorizado, valendo! Toque de bola mais atrás com o Tuba. Tuba tabela com o Kiko. Vem de novo, pede a bola. É o Ciap. Não, tomou, retomou a bola. É o Leandro. Correu, bateu com a direita. Pra fora! É, com 15 segundos, o time do Sabin já foi pra cima nessa retomada de bola. E vem ali Montenegro, tocou com o Tuba, com o Kiko, aqui na direita, vai lançar, ergueu a cabeça, jogou, tira a zaga do Sabin, olha ali o Leandro, tocou, tira a bola para a lateral, se não ia dar um contra-ataque, ele deu um toquinho muito forte ali, saiu para lateral, lateral já cobrado, quem retoma ali é o Tuba, liga com o Guza, mais na frente, Leandro Ciap, o camisa 10, cortou pro meio, perdeu a bola, é o Marcelo Cardoso que deu o bote, lá vem, Leandro, do time do Sabin, opa, é falta para o time do Sabin, lá vem, é o camisa 2, o Rodrigo, o barbudo, lá vem, tocou com o Leandro, mais atrás, o fixo aqui no campo de defesa, vem tabelando com o Rodrigo, tocou, Leandro, vem, girando a bola, é pro Alex, esse menino sabe do gol, esse menino conhece o caminho do gol, já volta mais atrás com o Leandro, com o Rodrigo, vem avançando, devagarzinho, lá vem, tocou, pra trás, Rodrigo, Leandro, Gilson olhando, olha ali, o Rodrigo, vem na marcação dele o Tuba, lá vem, uma disputa de bola ali no cantinho, chega o Leandro, opa, perigo do gol ali na área, olha ali, o Leandro retoma, lá vem, olha o time do Sabin, vem tentando sair pro campo de ataque, Leandro, pé em cima da bola, pra lá, pra cá, Ciap, vem na marcação, volta com o Rodrigo, retoma aqui, o fixo ali atrás, lá vem, ergueu a cabeça, vem devagarzinho, o time tá sem pressa, já passados 2 minutos de jogo, Rodrigo vem caminhando em campo, parou, pé em cima da bola, ligou com o Alex, ali, já achou o Leandro livre aqui na esquerda, dominou com o pé esquerdo, olha ali, um elástico pra lá, Tuba, tira a bola, em lateral para o Sabin. Lateral já cobrado, olha o Leandro, tabelou com o Marcelo, lateral de novo, Leandro chama o responsa pra ele, lá vem, pé em cima da bola, da linha, tira a zaga, teve um desvio ali, não, a bola foi direto pra fora, o chute do Marcelo Cardoso, já cobrando o tiro de meta, lá vem, Rodrigo Ciap pegou, tira ali o Rodrigo, é lateral, olha o time do Orley, vem crescendo no jogo, Leandro Ciap pegou em cima da bola, olha ali, na grande linha do meio campo, jogou, olha o Guza, tentou, 3 na marcação dele, tocou errado, André, 2 minutos de jogo, o time do Orley tentou avançar e até agora não mostrou muita reação, né? Não mostrou, o time do Sabin tá ali na dele, esperando, especulando, e o time do Orley, olha o chute. Olha o chute do Leandro Montenegro, conclua, André. E o time do Orley não voltou ligado, né? Errou um passe lá com 15 segundos que gerou uma chance, ó, tá meio perdido, acho que o Orley deveria voltar, o Kiko é mais forte fisicamente, mas tá pecando um pouco com a bola, eu colocaria o Orley de novo para tentar melhorar o time. É, o Sabin tá ali na pressão, Rodrigo, por elevação, tocou, Marcelo Cardoso, tocou sem ver pro Leandro, a bola foi para lateral, lateral já cobrada aqui pelo Kiko, voltou com o Tuba, desligou com o Usa, vem o Leandro, camisa 10, tira Rodrigo, olha ali, tocou, Orley entrou, bateu, Geilson, a mudança é rapidinha, não precisa avisar, olha o Marcelo Cardoso, foi jantado pelo Orley, é falta perigosa, André. O Orley já entrou, fez a substituição que nós falamos agora. O Orley já entrou com tudo, já fez uma falta. Acho que o juiz só compensou o primeiro amarelo aí, porque eu acho que também foi um pouco rigoroso nessa marcação aí. Voltou ali, é o Du, já tocou com o Rodrigo, tá barrigudinho, mas tá forte, olha lá, bateu, Rodrigo Montenegro, esperto ali no lance, olha o Tuba, ergueu a cabeça, trocou com o Guza, na linha do meio campo, olha ali, o fixo, tabelou com o Leandro, girou, no meio de 3, perdeu a bola, retomou, ligou com o Guza, já tocou de novo, olha o Leandro, tocou, bateu o Guza, tira Geilson!
Que lance foi esse, André? Uma trama muito boa no meio-campo. Mais uma bela jogada do Leandro, né? Fez ali, segurou, deixou de calcanhar para chegar para a batida do Guza. E o Geilson, mais uma vez, uma grande defesa. Eu acho que os goleiros estão fazendo a diferença nesse jogo, principalmente o Geilson. É, o Orley Senna na bola, é escanteio para o time do Orley. Camisa 8, o cabecinha branca tá ali. Vem cobrança lá, tá autorizado. Cobrou escanteio, Guza na bola, opa! Escanteio novamente. Pediu um toque ali, mas o juiz não deu. Olha o Orley, cobrou, bateu, Geilson. Já sai ligando rápido, é com o Leandro. Leandro Ciapi retoma, tabelou com o Guza. Correu, entrou na área, bateu, é rede, é caixa, é gol! Do Orley Senna. É passado 6 minutos do segundo tempo. Diminui o placar. Agora a Sabin 4. O Orley 3. E o detalhe do gol que só você viu, André. Cara, o Orley mais uma vez se posicionou onde eu falei ali. Ele se posiciona no pé da trave. É difícil marcar. Nosso time foi eliminado com um gol dele assim. E como eu disse, ele tinha que entrar para dar esse poder ofensivo pro time do Orley, né? Não adianta ficar lá atrás fechadinho, que eles precisam de gol. E lá vem o Leandro. Olha o Leandro com o Tuba, aqui na direita, o Orley de novo, é caixa! É gol! Do Orley Senna pro time do Orley, de novo! No fundo do gol do Sabin. Passados 7 minutos de jogo do segundo tempo e pede intervalo, tempo técnico no segundo tempo. Sentiu a pressão o time do Sabin, André? Sentiu a pressão e você vai ver uma característica do time do Sabin. Pode ver agora. Geilson e Du vão começar a discutir. Marcelo Cardoso também tem um temperamento forte. Eles não aceitam ser cobrados e o Geilson é um pouco esquentado. E quando eles estão ganhando, é um time que joga bonito, joga pra frente, mas eles não conseguem perder. Eles têm essa dificuldade de estar numa situação adversa. E agora o Orley vai pra cima, né? Viu que é bola no Orley, é gol, né? 2 gols bem parecidos ali. O Orley penetrou ali na esquerda, né? Esperou a jogada ali do Tuba que cruzou, a outra foi do Guza e entrou livre. Entrou livre, eu acho que os 4 gols foram quase iguais, né? Acho que só o do Guza, o primeiro que ele pegou no rebote aqui, mas essa é a movimentação do Orley. É o Leandro fazendo facão, batendo cruzado e Guza e Orley parado no pé da trave. Vai ser assim até o final do jogo. É, agora aqui 4-4, um jogão de bola. É, já vem ali o Geilson conversando com o Leandro, vai ser retomada a partida. Apite comigo, galera. 7 minutos de jogo aqui no Brincão de Ouro, no grande ginásio do único campeão brasileiro do interior. Retomada a partida. Pediu o juiz para guardar um pouquinho. O Orley não estava em campo. Já voltou o cabecinha branca. Tá ali, volta todo mundo pro jogo do recebe lá atrás. Lá vem Marcelo Cardoso, o camisa 7, recebeu com a esquerda, ligou com a direita pro Leandro. Quem passou ali é o Alex, Arthur dos 3 gols. Olha ali, na direita bateu pra fora, ao lado do Montenegro. Jogão de bola que você não perde um lance. Vem com a gente, Birimboques, Candreva e Clube da Picanha. Picanha depois vai bem, hein? Já retomada a partida, recebe ali no meio campo, Leandro Ciapi com a perna direita, bateu, Geilson! Um ataque perigoso, mas já saiu, retomando, e tocou errado Marcelo Cardoso. André, o time do Sabin voltou meio perdido no segundo tempo, depois do empate? Tá meio perdido, acho que o Marcelo Cardoso também não entrou no jogo hoje desde o primeiro tempo. Tá sentindo, errou uns 4, 5 passos seguidos, agora passos bobos, lá vai. Retomou, a bola errada, bateu, é caixa! É gol do Sabin! Perdeu a bola ali, o Tuba, o Leandro saiu sozinho na cara do Montenegro e meteu na caixa, na rede, no fundo do gol. Olha ali, a Leandro tocou, pega Montenegro.
O chute cruzado do Alex. Já sai ligando rapidinho. Olha ali, Leandro Siap. Opa! Tem falta, Dudu. Falta rapidinha já cobrada. Olha ali, é o Tuba. Bateu! Pra fora! Um gol do Leandro, abrindo uma vantagem de 5-4, André. Como eu falei, o futsal é muito dinâmico, né? Estávamos falando agora que o Sabin tinha sentido, estava mal. O Tuba errou um passe bobo. E olha lá vai de novo. Olha ali o Tuba, o juiz não deu nada. Uma falta ali que o juiz não deu. Um encontrão ali e sai tocando errado o time do Orley. Eu acho que agora o time do Orley sentiu a pressão. Mas vamos que vamos. Como o André falou, é bem dinâmico o futsal. Lá vem lateral para o Sabin. Quem tá ali é o Leandro. Pé direito na bola. Bola em cima da linha. Chegou mais ali o Alex. Lá vem. Olha ali. Cobrança de lateral curtinha. Orley na marcação. Pé na bola ali. Tabelou com o Leandro. A bola caiu. Leandro Siap. Passe errado. Olha ali. Orley pediu na esquerda. Pediu. Não recebeu. Passou da linha da bola. Aqui você não perde nada. É lateral para o Sabin. Quando eram jogados 9:30 do segundo tempo. Agora 5 para o Sabin, 4 para o time do Orley. André, 10 minutos de jogo. Quem tá melhor na partida? Nesse momento, o time do Orley está melhor. No primeiro tempo, para mim, quem foi melhor foi o Sabin. Nesse segundo, o Orley foi muito superior. São coisas do futebol, né? Fez os gols, mas errou num lance bobo ali com o Tuba. Acho que ele deveria ter jogado simples. Mas eu acho que, no geral, então tá um jogo muito igual. Porque o primeiro tempo pro Sabin e o segundo agora pro Orley. Olha aí, tem falta ali do Orley em cima do Dudu. Mais uma faltinha ali. 2 faltas para o time do Sabin, 3 para o time do Orley. Olha ali, recebeu Marcelo Cardoso com o Leandro, passou, cortou para a direita, cortou, Tuba! Olha o Orley, opa, dominou, olhou, recebeu, ligou com o Tuba. Lá vem Leandro Siap no meio, opa, tentou uma gaia ali, não conseguiu completar. Caiu pro Geilson, que já liga rapidinho aqui pro ala. O Alex deu uma canetinha ali, tira a Guza. Olha ali, Marcelo Cardoso vem na marcação. Olha o Guza, opa, fez um giro ali, retomou com a perna direita, vai avançando, tocou, para o Siap, olhou na marcação o Guza recebeu, lá vem para o Tuba, tocou errado, olha o Alex, sai ligando com o Marcelo Cardoso, já retomou ali com a perna direita, tentou passar, passou, se virar, tira Tuba! Era um contra-ataque mortal ali, André! Olha, o Guza foi muito bem nesse desarme ali, né? O Guza ou o Tuba, agora eu me confundi com os nomes. Mas era um lance que, se sai na cara do gol, o Alex hoje do jeito que tá, certeza que seria gol, porque o Dr. Alex hoje tá on fire. Dr. Alex, ele quase deu aquele passe magnífico ali. Lá vem Marcelo Cardoso, o Du, melhor dizendo, na zaga, no fixo, bateu, escanteio para o Sabin, chegando a marca de 12 minutos de jogo. Um abraço lá para Felipe Rosselli do Clube da Picanha, manda um zap para esse menino, ele tem tudo e baixa o aplicativo. Picanha argentina, australiana e americana, aquela da grandona, aquela picanha lá, tamanho família. Escanteio já cobrado, olha o Marcelo Cardoso, opa, que belo toque ali do Tuba, ligou com o Siap, lá vem o camisa 10 do time do Orley, com o Leandro, o xará dele, lá vem na marcação, pé direito em cima da bola, recua todo aqui no meio campo, no campo de defesa, ligou com o Guza, vem avançando, lá vem na marcação dele, André, bateu, um chute fraquinho, caiu já tocou lá na frente, olha ali, Rodrigo Montenegro, o jogo tá rápido, lá vem Tuba, ligou com o Guza, o Siap, retomou aqui na direita, já virou lá de novo na esquerda, Orley pede a bola, olha o Guza, tira o Alex, já ligou com o Marcelo Cardoso, tá sozinho, no mano a mano, tentou passar pelo Tuba, melhor para o Tuba, olha ali, e o time do Orley não desiste, bateu, Geilson! Um chute forte do Leandro Siap, Geilson teve que trabalhar, André! Teve que trabalhar, e se ele não faz essa defesa, se ele rebate pra frente, o Orley ia empatar esse jogo, hein? Porque o Orley tá ali e vai acabar fazendo mais um. Tem uma característica do time do Orley, que poucos sabem, o Tuba, que tá jogando muito atrás, jogando bem hoje, ele é pivô.
No outro campeonato ele foi pivô, só que como o time dele tem 2 atacantes que não conseguem marcar tanto e o Naná está suspenso, ele está jogando atrás, está fazendo uma boa partida, pecou no lance ali do gol, mas no geral está fazendo, para alguém que está jogando fora da sua posição, está fazendo uma ótima partida. O jogador destaque da partida até o momento. Pode falar um de cada um, o time do Orley e o time do Sabin. No time do Orley, mesmo o Orley tendo feito 3 gols, eu acho que ainda é o Leandro, né? O Leandro Ciap está jogando muito, está indo para cima. E no time do Sabin, eu vou colocar o Geilson, porque todo mundo na linha está jogando demais, né? Os 4 jogadores, só que o Geilson fez uma diferença já numas 4, 5 defesas, que se não é ele, o Orley estava na frente. Nesse momento 5-4 para o Sabin, placar interrompido ali, parou, né, pra galera fazer o tempo técnico, né, Orley coordena ali e a galera vai se alinhando ali, o time do Sabin já tá conversando ali, o Geilson e tudo, tá chegando o Caveira ali, vai jogar próximo jogo e belo uniforme ali do time do Caveira, hein? O time do RBC, o Caveira, ele é uma figura clássica aqui do futebol, né? Alguns dizem que ele já soube jogar bola, eu frequento o Guarani há 200 anos e nunca vi isso, mas assim, é uma figura, é um amigo, tá aí, sempre tem história para contar e é bom de fazer festa. Ele vai conhecer o futebol um dia? Um dia, acho que numa próxima vida aí, acho que ele consegue, quem sabe, se ele fizer coisas boas até esse restinho de vida que ele tem, já tá com uns 90 anos, Caveira, creio eu, ele consegue conhecer o futebol numa próxima vida aí. Exatamente, nosso analista técnico, craque e jogador aqui, grande André. Já vamos retomar aqui o tempo técnico. O time do Sabin tá na frente, tá com 5 caixas, 5 redes, 5 balaios. Time do Orley tá perdendo, só fez 4, cobrança de lateral, Orley, Ciap, tocou, olha o camisa 10 ali, o ala mais avançado, pediu, olha ali o fixo dando uma de ala, o Guza, tocou ali pro Ciap, Orley no pivô, chegou pro Leandro, opa, tira ali o fixo, olha o Du, correu, bateu, Geilson, Ciap bateu, Geilson 2 vezes! Que defesa foi essa, André? O Geilson hoje está inspirado. Ele é conhecido como Geilson Mão de Alface, que ele costuma entregar rapaduras normalmente, mas hoje tá numa partida primorosa, pegou 3 bolas seguidas aí que, olha, não tô reconhecendo o Geilson nesse jogo. Você já vinha falando, ele é o destaque do time do Sabin, pelas defesas. É o destaque, tá fechando o gol, acho que pelo tamanho avantajado fechar o gol para ele é fácil, basta estar ali, né? Mas hoje ele tá mostrando uma agilidade fora do comum. Olha o escanteio ali, Orley cobrou, olha o contra-ataque, tocou, Marcelo pro Leandro, correu, olha ali, tocou, a caixa! Pro fundo do gol! Do Sabin! Marcelo Cardoso na caixa, na rede, no fundo do gol. Amplia o placar. Agora 15 jogados do segundo tempo. 6 para o Sabin, 4 para o time do Orley. O jogo tá pegado. Retomada a partida. Olha ali o contra-ataque. Leandro com a perna direita pro Cardoso. Correu Rodrigo Montenegro. Que defesaça. Já ligou o contra-ataque. Olha o Leandro Ciap. Ligou na direita com o Guza. Bateu o Geilson. Tá ligado. Já retoma ali rapidinho. O autor do último gol. Marcelo Cardoso, camisa 7. Brecou. Voltou lá atrás. Tocou errado. Por Orley. Tentou de calcanhar. Que foi isso, Orley? Lá vem. André, passados aqui 15h30 e o Sabin veio pro jogo de novo. O Sabin veio pro jogo de novo. Mais uma vez o Orley estava no momento melhor. O Orley bateu um escanteio que não precisava, entregou a bola no pé do Juninho e aí, meu amigo, o Juninho mostrou a diferença, né? Ele fingiu que ia driblar o goleiro, deu um toquinho de lado. O Cardoso num dia ruim, mesmo de costa ali, sei lá como é que ele foi nessa bola, pegou mal e fez o gol. Tocou fraquinha, a bola entrou ainda. Voltando aqui, lá vem, olha o Ciap, tocou mais atrás com o Guza. Marcelo Cardoso na bola, tira. Olha ali o Guza, no canto direito, opa, escorregou. Lá vem o Du, tira a zaga. Sai ali, o Alex, Marcelo Cardoso, tocou errado, Tuba, tira pra lateral.
André. Vamos chegando aqui a marca de 16,5 do segundo tempo. Lateral cobrado. Olha o Leandro, tá sendo o garçom do jogo. Tentou girar ali, perdeu pro Xará. Olha ali, ligou com o Orley Sema. Saiu, passou. Geilson! Uma defesaça! É escanteio para o time do Orley. Escanteio já cobrado, Geilson de novo. Olha o contra-ataque, Leandro. Opa! É falta no meio-campo. André, o time do Orley sentiu o jogo, hein? Sentiu o jogo e mais uma vez o Geilson ali fez uma recuperação. Ele tem um jeito de jogar diferente do goleiro de futsal. Ele não cai, se você reparar. E aí dificultou na hora do gol. E mais uma vez o Orley se precipitou no escanteio, jogou a bola na mão do goleiro. E o Leandro, se o Guza não faz a falta, era mais um gol. Acho que o Orley e o time do Orley estão jogando bem, mas estão pecando em umas jogadas muito infantil. É um jogo de veterano, os caras têm que ter um pouco mais de calma, segura a bola, é futsal, não precisa de pressa. Exatamente, a gente vinha falando aqui no comentário do André, o Geilson está sendo o destaque da partida. Que eu contei aqui, foram 5 defesas bem difíceis, né, André? 5 defesas bem difíceis e essa última aí mostrou um tempo de reação incrível. Ele fechou, o jogador cortou ele foi e buscou a bola. Realmente, por enquanto, é o destaque do jogo para mim. Vamos lá, retomada a cobrança de falta. Olha o Leandro, ganhou o meio campo. Puxou pra esquerda, tira a Tuba. Olha o contra-ataque do time do Orley. É o camisa 10, é o Ciap. Vem ali na marcação, Alex. Na bola, não! É falta frontal para o time do Orley cobrar. André, essa falta é perigosa, hein? É uma falta perigosa se o time for inteligente. O Tuba, por chutar forte, provavelmente ele vai querer chutar. E no futsal, com um goleiro do tamanho do Geilson, você fazer um gol daí é muito difícil. Eu posso queimar a língua, mas é muito difícil. Então, se eles trabalhar, tem que abrir um em cada lado das traves, toca a bola e esse é o momento. Olha ali, Tuba na bola. Já apontou ali na esquerda, o Leandro Ciap, abre ali, 2 na barreira, é o Du e o Leandro, estão protegendo ali os Países Baixos, lá vem, a trave saiu fora do gol, ali, Geilson vem arrumando, o Guza mais ali próximo da área, Marcelo Cardoso na marcação, Orley Sena mais aqui na direita, olha o Tuba, olho no lance, correu, ajeitou por Orley, ajeitou com a perna esquerda, tira Leandro! Vamos chegando aqui ao finalzinho da partida, faltando 2 minutos. Cobrança de lateral. Orley tentou chutar, tira Leandro. Lá vem, Orley na bola. Em cima da linha, bateu o Guza. Na caixa, na rede, no gol! Guza no gol! Do time do Orley. Passados aqui 19h40 do 18h40 do segundo tempo. Olha o Orley, tocou, lá vem, olha o Tuba, bateu, Geilson! Fim de jogo dramático, faltando 1 minuto, o jogo não para. Olha o Tuba, cobrou escanteio, tira ali o fixo do Sabin, é o Alex. Olha o Tuba de novo na bola, cobrou Geilson. Olha o contra-ataque, bola rapidinho, Marcelo ganhou, olha ali, passou pelo Montenegro, é falta do Montenegro. André, que final de jogo é esse, hein? Final de jogo eletrizante, mais uma vez nós vimos. O Orley teve calma, cobrou o escanteio do jeito certo, o Guza acertou um chute de rara felicidade e a bola foi lá onde a coruja dorme, um golaço, mas na sequência vai cobrar o escanteio mais uma vez, entrega a bola na mão do goleiro e mais uma vez se o Marcelo toca do lado, eles tinham perdido o jogo. A sorte que o Marcelo não está num bom dia, tentou um drible e o Montenegro conseguiu fazer a falta. Tem que ter um pouco mais de atenção nesses lances do time do Orley. O Montenegro, igual o seu comentário, ele pegou e teve que sair para matar a jogada ali. E igual você comentou, o time do Orley tá dando a bola na mão do Geilson, tá cobrando escanteio errado ali, né? Tá facilitando a vida e eu tenho uma dúvida se não cabia um azul pro goleiro nessa jogada, porque era um lance de gol, 2 contra 1, driblou,
o Marcelo tinha a posse da bola, não sei não, acho que o juiz errou nesse lance. Olha ali, Leandro, vai fazer a cobrança de falta, não tem pressa, correu devagarzinho, ajeitou pro Alex, ali, voltou, opa, sai lá aí, Orley sai mancando, mas vai fazer a cobrança de lateral, faltando 40 segundinhos para acabar o jogo, tocou pro Tuba, com Leandro Ciapi, já ajeitou com a direita, veio, passou o pé em cima da bola, tira Marcelo Cardoso, olha ali, toquinho de lado, Marcelo Cardoso, tabelou com Leandro, vai tocar, tocou, corta o Tuba, ajeita pro Guza, legou com o Leandro Ciapi, opa! É falta frontal para o time do Orley, André. Que finalzinho dramático! Que final de jogo dramático. Era um contra-ataque, perdeu a bola e o Leandro ia no gol agora com o Orley ali. O time do Orley tá sentindo falta quando eu digo do Naná, porque é o seguinte, veja, o Orley tá esfacelado em quadra e eles não confiam em colocar o Kiko, que é mais jovem. Então, se tivesse o Naná aí, eles teriam uma troca qualificada e eu acho que ajudaria. Ó, 19 segundos, tempo parado. Acho que agora é a hora de pensar numa jogada para empatar esse jogo. Tem que ser inteligente. É, Orley ali no pé da trave, Orley tá mancando, tá devagarzinho ali. Quem tá na bola é sempre ele, é o Tuba. Já vem ali o Montenegro, também posicionado. São os segundos finais aqui no Brincão de Ouro. Lá vem, final dramático. O pessoal tá ali movimentando. O Du e o Leandro na barreira, olha o Tuba, correu, ajeitou pro Montenegro, bateu, olha o Orley. É caixa, é rede, é gol! Do Orley, manda flecha pra galera, menino! Na caixa, na rede, no gol, o matador do time do Orley deixa tudo igual aqui no Brincão de Ouro. Meia dúzia a meia dúzia, um final espetacular, mas o time do Seibe não desiste. Olha ali, lá vem, tentou, olha o Leandro Ciapi, Marcelo Cardoso retoma a briga, está encerrada a partida. Um jogão de bola, 6-6, que final dramático foi esse, André? Que final dramático mesmo, foi incrível. Mas o resultado acho que foi o mais justo, porque foi um tempo para cada lado. O time do Orley se matou, correu atrás. Veja o Orley no final do jogo, tá mancando, fez o gol, acho que quatro gols ele fez? 4 gols, isso aí, quem faz gol beija na night, né? Então hoje o Orley vai levar a esposa dele aí pra night e vai beijar muito, porque ele é o cara desse jogo. Quem faz 3 pede música, quem faz 4 gols paga o chopp Birimbox pra galera. É o mínimo, né? Mas você pode ter certeza, o Orley é conhecido por pagar cerveja e porçãozinha de frango pro time dele após os bons jogos, né? Hoje não foi vitória, mas o que esses caras correram, eles mereceram esse empate. Fica um aviso pro Seibe: favoritismo não entra dentro de quadro, favoritismo é fora, dentro de quadro tem que jogar. O Seibe teve 2 ou 3 oportunidades de matar o jogo e quiseram ser individualistas, com o Leandro e com o Marcelo Cardoso, que fez um jogo muito abaixo hoje. Então tem que jogar e veja, no melhor enquadro que eles vão decidir, ó, time todo unido, todo mundo junto, que é para mostrar que a vitória foi do coletivo. Vou fazer a minha votação aqui no melhor em campo. Orley Senna, o nome do jogo. Não tem como ir contra, né? O Geilson fez uma partida muito acima, mas um cara que faz 4 gols, faz o gol faltando 14 segundos, sai mancando. E o Orley não é nenhum menino, né? O Orley, até onde eu sei, ele foi advogado de Judas, alguma coisa assim me disseram, né? Quando começou, trabalhou na Arca de Noé também, me disseram, foi comissário de bordo. Ele estava presente na Santa Ceia. Na Santa Ceia, ele estava presente, ele trabalhou lá, o que ele fez, você lembra? Santa Ceia, ele estava fazendo o gerenciamento lá dos sacerdotes e tudo mais, então ele estava ali presente com Jesus e os discípulos. Ah, então já vimos que ele não é nenhum menino, é um velho senhor aí de alguns anos e fez uma partida incrível, cara, então ele merece o melhor em quadra. Orley é o cara. O cara do jogo, 4 gols, correu, saiu mancando. Geilson, grande fera na partida. E tá ali, dando aquela entrevistinha básica ali pro Medina, né? Eu quero saber o que ele tá falando e qual é o horário do Torresminho no Candreva, ou aquela picanha no Clube da Picanha. E também
com o choppzinho birimbó. Um choppzinho top esse biribox, pra falar bem a verdade. A picanha não tem nem o que dizer, né? Essa picanha. E o Candreva, quem não foi no Candreva não sabe o que tá perdendo nessa vida, né? Eu acho que a gente vai lá por conta do Orley. 4 gols, pô, tem que pagar pelo menos um torresminho pra gente. É o mínimo que esperamos, já que nós fizemos ele ser o melhor em quadra aqui, né? Com toda a nossa torcida, com toda essa vontade. Se ele pagar o Candreva pra gente hoje, tá valendo tudo. Deu até sede agora, hein? Fácil, por favor. É, isso aí. Finalizando aqui para vocês, placar do jogo para Bimbox, Candreva e Clube da Picanha. 6-6. 2 gols do Seibin, do Marcelo Cardoso, 3 gols do Alex e 1 do Leandro. E o grande artilheiro da partida, Orley Senna, pro time do Orley. 4 caixas, 4 redes, 4 gols e 2 do Guza. 6-6 para finalizar aqui no Brincão de Ouro. E vamos já pro segundo jogo. Fui!